Salve pessoal, Diego Luz Moura aqui. Hoje eu venho discutir um tema importante para o momento que a gente está vivendo, que ele tem alguma referência com a BNCC também, como você pode ver pelo título da descrição desse vídeo. Bom, como a gente sabe, a BNCC como um documento normativo, né, com força de lei, ela surge como uma estratégia para que os currículos dos diferentes municípios e estados possam ser construídos a partir dela. É claro que, pelo fato de a gente não ter observado uma formação por parte do governo federal de vamos dizer assim, de traduções sobre esse documento, o que acaba acontecendo é que os diferentes municípios e estados vão fazendo as suas próprias reapropriações, as suas próprias adaptações, as suas próprias traduções sobre ele. E isso é interessante porque merece uma reflexão para a gente ver quais são os diferentes níveis de apropriação. Bom, como a gente sabe, a BNCC ela teve um processo turbulento de construção e tentou dar conta de uma série de elementos para pensar o campo do ensino da educação física. Alguns foram apresentados com mais clareza e outros nem tanto, conforme eu já tive a oportunidade de discutir aqui em outros vídeos. Mas o tema de hoje, especificamente, ele surge a partir de uma provocação de uma aluna, que ela narrava que ela estava num município específico e que o descritor daquele município, ou seja, o documento pelo qual o município construiu, se baseando da BNCC, prescrevia que ela tivesse que naquele momento trabalhar com atividades aquáticas. Só que a escola não tem piscina. E esse documento não era específico daquela escola, mas de toda uma rede. Bom, então por mais que a escola que ela estava localizada se encontrava relativamente próxima a um determinado rio, onde poderia se fazer algumas atividades aquáticas, nem todos os municípios têm proximidade ao rio. Além disso, mesmo com proximidade ao rio, a escola nunca teve o costume de levar os alunos ao rio. E a pergunta dela era essa: é obrigatório que eu trabalhe as atividades aquáticas com os meus alunos, na medida que está prescrito, e a fala dela, na medida que isso está na BNCC? Bom, e aí vem um ponto para a gente parar e pensar e refletir. De fato, o tema das atividades aquáticas, ele se encontra sim na BNCC, mas ele se encontra de uma maneira diferente dos demais conteúdos, que a BNCC trouxe o nome de unidades temáticas. Então, as unidades temáticas na BNCC são 6 diferentes. Só que ao final de apresentar as unidades temáticas, a BNCC apresenta algo sobre as atividades aquáticas. E aí sim eu queria trazer aqui para a gente discutir, para que a gente não possa gerar apropriações. E é claro, ao trazer isso eu vou fazer reflexões a partir do meu ponto de vista. Bom, então eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo o que diz esse documento. Bom, vocês estão vendo aí, então, eu vou fazer como um trecho bem curtinho, eu vou fazer a leitura junto com vocês e depois eu gostaria que a gente pegasse alguns pontos para a gente destacar. Então, diz assim, ó, abre aspas: ainda que não tenham sido apresentadas como uma das práticas corporais organizadoras da educação física na BNCC, é importante sublinhar a necessidade e a pertinência dos estudantes do país terem a oportunidade de experimentar práticas corporais no meio líquido, dado seu inegado valor para a segurança pessoal e seu potencial de fruição durante o lazer. Essa afirmação não se vincula apenas à ideia de vivenciar ou aprender, por exemplo, os esportes aquáticos, em especial a natação e seus 4 estilos competitivos, mas também a proposta de experimentar atividades aquáticas. Ponto. São, portanto, práticas centradas na ambientação dos estudantes ao meio líquido, que permitem aprender, entre outros movimentos básicos, o controle da respiração, a flutuação em equilíbrio, a imersão e os deslocamentos na água. Esse trecho é o que se encontra na página 219 e esses grifos eu fiz aqui para ser objeto da nossa reflexão. Bom, então vocês podem perceber pelo texto que está destacado aqui que a BNCC ela vai fazer uma referência de que as práticas as atividades aquáticas, elas fazem parte desse conjunto de manifestações que a educação física está inserida. Todavia, claro, reconhecendo a pouca estrutura que as escolas, quer sejam elas particulares ou públicas, possuem, seria inviável que se colocasse como uma unidade temática. Bom, nesse sentido, a opção que a BNCC trouxe foi dar destaque, que é, sim, um elemento importante a ser aprendido. E ele vai destacar, relacionado às questões da fruição, né, e da segurança pessoal. Esses 2 aspectos são destacados. E aí ele vai, ao final desse documento, colocar que essa atividade está relacionada à ambientação ao meio líquido, à flutuação, ao aprendizado de respiração, ou seja, há um aspecto relacionado à vivência na água. Bom, e aí o que está acontecendo é o seguinte:
Me parece que alguns municípios estão fazendo essa leitura e mesmo reconhecendo que não tem a estrutura necessária para as aulas de natação, ou melhor, até de atividades aquáticas, né, que eles ampliam essa perspectiva, estão colocando esse grupo de atividades como uma atividades teóricas, onde o aluno vai ficar dentro de uma sala de aula aprendendo a história da natação ou aprendendo como se nada. Bom, esse tipo de ação, na minha perspectiva, na minha opinião, vai extremamente de encontro e é totalmente lesivo a gente pensar uma perspectiva de educação física que está relacionada ao movimento. Porque a saída da BNCC não é para que se trabalhe com aulas teóricas de natação, mas destacar que essa dimensão ela pode ser incorporada se a escola tiver a oportunidade. Oportunidade de quê? De vivenciar, tanto pela segurança como pela fruição, a natação, sobretudo os 4 nados, mas não apenas esse, outras atividades aquáticas, como por exemplo o polo aquático, ou o salto ornamental, ou o nado sincronizado, que são outras atividades que acontecem na água. Não me parece que a saída de trazer, para poder contemplar atividades aquáticas e dar um conjunto de conhecimentos teóricos, vá ao encontro da perspectiva que a BNCC está colocando. Na verdade, esse tipo de inserção, ele só reforça um movimento que eu já discuto já de algum tempo, de supervalorização da dimensão conceitual em detrimento da experimentação prática dos nossos alunos. E se a gente para e pensa que o que distingue a educação física de todos os outros componentes curriculares é o movimento, esse tipo de ação de se colocar um conteúdo, um bimestre ou um semestre ou uma unidade para discutir teoricamente a natação, não me parece que agrega aquilo tanto que a BNCC propõe, quanto que aquilo que é necessário que a gente reivindique como especificidade do campo da educação física escolar. Bom, mas essa questão é uma questão que está em aberto. Eu gostaria de saber o que vocês acham disso. Se no município, estado de vocês aí, eles colocaram a natação como atividade, de que forma ela se encontra. E gostaria de aproveitar que você pegue esse vídeo e distribua, compartilhe para o maior número de pessoas possíveis para que a gente possa fomentar essa discussão, que é uma discussão importante para o campo da educação física escolar. E se está chegando pela primeira vez no canal, não esqueça de se inscrever aqui. Demais, um abraço e até o próximo vídeo.